contra a urna, vamos correr para falar sobre a urna. Com isso, ele vai ganhando 10, 15, um mês, 2 meses. Então, agora a última é dizer que e aí a gente também entra na pauta, né? Dura isso, porque a gente acaba sendo também pautado, de uma certa forma, que então, dia 7 de setembro, vai ser o dia do golpe do Bolsonaro. E aí vem esses babaca desses caras aí, tipo o Sérgio Reis, essa turma de cara ignorante, medíocre, colocar esse terror em cima da sociedade, e a gente entra nesse terror. Dura isso. E que a gente vê que, por exemplo, nesse caso do Sérgio Reis, agora só o cara tá chorando lá, a mulher dele já falou, não, é internar o cara, porque tá ruim, o cara tá delirando, assim. Então, mas acaba pautando a sociedade, enquanto isso a boiada vai passando, os projetos vão passando, e a gente fica até o dia 7 de setembro com medo desse golpe que aconteceria. E as coisas vão tocando. E o Bolsonaro vai ganhando mais sobrevida. Isso é importante. Eu não sei, Ricardo, como que a gente faz para se livrar disso. Viu aí? Eu não sei como que seria, mas é um fato que está acontecendo. Os caras eles têm pautado a sociedade, as mídias, inclusive a esquerda. Exatamente. A questão não é não falar, a questão é como falar, né? Porque o que preocupa muito é que todas as vezes que o Bolsonaro lança um factoide, e geralmente tem a questão do golpe no meio, as mídias de esquerda e os grupos de WhatsApp acabam reproduzindo materiais que são produzidos pelos bolsonaristas, no sentido de tentar alertar as pessoas que estão nos grupos progressistas de esquerda. Eu vi hoje, por exemplo, inúmeros materiais de propaganda de WhatsApp que foram produzidos pelos centros de fake news do Bolsonaro, navegando pelos nossos espaços de esquerda. E aí, quando as pessoas desses espaços são contestadas, falam assim, meu amigo, não coloque isso não, porque você está fazendo propaganda para o Bolsonaro. Ele fala, não, mas eu só coloquei aqui para alertar as pessoas. E é nesse tipo de coisa que o bolsonarismo vai utilizando as nossas ferramentas para fazer propaganda deles mesmos, porque as pessoas acabam acreditando nisso. A questão é falar, mas falar com um outro contraponto, né, com uma outra argumentação, dizer que isso é mentira, denunciar que essa é uma tática do Bolsonaro e do bolsonarismo para se manter evidência e esconder aquilo que é essencial, que o Bolsonaro está sendo investigado pelo TSE, está sendo investigado pela CPI da Covid e está sendo emparedado por um sistema político onde ele tem que pagar dinheiro em cima de dinheiro para o Centrão para se manter no poder. E aí fica essa história, né, dos militares para lá, militar para cá, aí vai fazer uma passeata, uma micareta com um tanque de guerra esfumaçando, e a gente fica aí, né, sendo levado pelo Bolsonaro. A gente já passou pela cloroquina, a gente já passou pelo voto impresso, e agora a gente vai ficar pautado até o dia 7 de setembro esperando o Sérgio Reis tocar o berrante e levar a boiada para Brasília. Aí fica se falando de um número, né? Vão levar 1 milhão para Brasília, vai levar 500 mil. O bolsonarismo não leva 500 mil nem no Brasil inteiro. Está provado. Inclusive, quando ele era mais popular, ele não levava essa quantidade de pessoas. Por que cargas d'água ele vai levar 1 milhão de pessoas para Brasília? Então isso é um factoide criado pelo Bolsonaro para esconder o que está acontecendo, principalmente a pauta neoliberal. A ditadura do neoliberalismo, essa já existe, a gente não tem dúvida nenhuma. É só perguntar para quem trabalha hoje sem carteira assinada e sem direitos se ele se sente numa democracia. É só perguntar para a pessoa, você se sente numa democracia? Quando não tem comida na sua mesa e você passa fome, você se sente numa democracia? Quando você vai trabalhar 16 horas por dia e não tem direito a um final de semana para passar com a sua família, você se sente numa democracia? Que raio de ditadura do Bolsonaro é essa que a gente está temendo se a gente já está inserido numa ditadura neoliberal desde 2016? Então, o que está escrito, e eu acho que nós temos que defender, Paulinho e Baby, é a contra-argumentação, é dizer a nossa agenda, ela passa pelo dia 18, a nossa agenda passa pelo dia 7 de setembro, e mais importante, a nossa agenda passa pela construção da consciência popular de que é necessário resgatar o país, não só da mão do Bolsonaro, mas das mãos dos neoliberais. Porque a gente vê muito os ministros do STF, por exemplo, o Barroso e o Fux, que agora estão nesse factoide do Bolsonaro aí do dia 7 de setembro, porque se não aceitar o impeachment dos caras, vai ter golpe, faz parte do factoide. E esses caras, o Barroso e o Fux, se você pegar a história prévia deles, eles já escreveram artigos nas mídias empresariais defendendo o sistema neoliberal, defendendo a flexibilização trabalhista, defendendo a reforma da Previdência. Todos esses caras do Supremo, tirando ali um ou outro, você pode tirar o Lewandowski ou outro, mas o resto é tudo defensor da pauta neoliberal. Faziam, inclusive, palestras para empresário, Paulinho, defendendo a agenda neoliberal.
na época do Temer, no começo do Bolsonaro, tudo isso. Agora estão fazendo esse jogo de cena, não é? E a gente vai entrar nesse factoide. Os governadores, por exemplo, que teve uma carta de 13 governadores defendendo o STF, e eu acho que eles estão certos em fazer isso. Não estou dizendo que está errado, está certo em fazer isso. Mas, se você pegar a história desses governadores, um dos que estão assinando a carta é o João Dória. E aí vai dizer para mim que o João Dória é defensor de democracia? Que o João Dória está preocupado com o futuro do povo brasileiro? Tá de brincadeira. Então, o que nós temos que fazer é fortalecer o nosso lado, viu? Fortalecer o lado do movimento popular, porque a tarefa que nos impõe a história é uma tarefa duríssima, Paulo e Baby. É reconstruir esse país, porque esse país está sendo destruído. E não é pela ditadura do Bolsonaro. Está sendo destruída pelo neoliberalismo. É nesse sentido que a gente coloca esse alerta no nosso artigo, no nosso blog, dizendo o seguinte: o berrante do baderneiro do Planalto, essa expressão é nossa. O Danilo Valentim gosta muito dela, né? E a gente que inventou essa expressão. O berrante lá do baderneiro do Planalto e os seus asseclas não pode pautar a nossa luta. Muito menos os ministros do STF ou os governadores. Quem pauta a nossa luta somos nós, que estamos lutando por direitos. É isso que tem que ser. Muito bom, Ricardo. Acho que eu concordo com todas